Vladimir Putin acusou o Ocidente de querer infligir uma derrota estratégica à Rússia. Secretário-geral da NATO diz que Moscovo está a preparar-se para mais guerra. União Europeia, NATO e Kiev estão a coordenar esforços para acelerar o fornecimento de armas à Ucrânia. Fundo Monetário Internacional diz que a Ucrânia tem condições para receber um novo empréstimo. Da ficção para a realidade, o reconhecimento facial aliado à exposição pessoal na internet é uma realidade que põe em causa a privacidade dos cidadãos. A Rússia anunciou a suspensão do New START, o novo tratado de redução de armas estratégicas assinado entre Moscou e Washington. Vladimir Putin afirmou que a Rússia deve estar pronta a retomar os testes de armas nucleares se os Estados Unidos o fizerem. No seu discurso sobre o Estado da Nação, o presidente russo acusou os Estados Unidos e os seus aliados da NATO de declararem abertamente o objetivo de que a Rússia seja derrotada na Ucrânia. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Já o secretário-geral da NATO lamentava a decisão da Rússia de suspender a sua participação no tratado sobre o nuclear. Minister, 1 year since he launched the Russian invasion, we see no sign that President Putin is preparing for peace. On the contrary, as he made clear today, he is preparing for more war. Russia is launching new offensives, mobilizing more troops, and reaching out to North Korea and Iran. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, referia que o anúncio da Rússia é infeliz e muito irresponsável. Falando à imprensa durante a sua visita a Atenas, Antony Blinken disse que o seu país estará atento ao que Moscou fará, mas deixou a porta aberta a futuras conversações. A necessidade urgente de levar armas e munições à Ucrânia dominou as conversações entre o ministro dos Negócios Estrangeiros do país, a NATO e a União Europeia, na sede da Aliança Atlântica em Bruxelas. O Ocidente comprometeu-se a prestar mais ajuda militar e foram anunciadas medidas para acelerar o processo. Jens Stoltenberg revelou. We have agreed that NATO should assist Ukraine to develop a procurement system that is effective, transparent and accountable. We have also agreed today to convene a meeting of NATO, EU and Ukrainian procurement experts to see what more we can do together to ensure Ukraine has the weapons it needs. Ukraine and its closest partners are implementing probably the largest logistical operation since Second World War. And behind big political decisions and statements, there are millions of issues that need to be resolved. And the more coordinated we get, the sooner Ukrainian army will kick off Russian army from the territory of Ukraine. Com a Rússia a intensificar a ofensiva na Ucrânia, o secretário-geral da NATO também exprimiu preocupações sobre o alegado apoio da China a Moscovo. We are also increasingly concerned that China may be planning to provide lethal support for Russia's war. Putin must not win. That would show that aggression works and force is rewarded. O chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, repetiu que lhe tinha sido garantido pelo chefe da diplomacia de Pequim que a China não iria fornecer armas à Rússia. Ukraine has the capacity to regain the initiative in 2023 with sufficient and timely Western backing, assesses the Institute for the Study of War, pointing out at the US president visit. Now, the think tank says the timing of his trip to Europe clearly signals continued Western support for Ukraine following concerted Russian efforts to deter Western military aid and political support. Ukrainian officials continue to respond to statements made by unspecified US defense officials on the pace and prospects of the war as it approaches the one-year mark. Ukraine's President Volodymyr Zelensky stated that Ukraine will continue to defend Bakhmut, but not at any cost.
Zelensky and Ukraine's defense minister Alexei Reznikov also emphasized that Ukrainian troops are continuing to prepare for counter-offensives in the near term. It has long been clear that Ukraine would not continue to defend Bakhmut at the risk of seeing large numbers of Ukrainian troops encircled in the city. So Zelensky's comment is not likely a real change in Kyiv's strategy. At the same time, the Institute for the Study of War analyzes the developments on the Russian side, saying the Russian military command has likely cut off Wagner Group head Yevgeny Prigozhin's independent access to artillery shells and heavy weaponry as part of the effort to professionalize the Russian conventional forces, leaving his troops with complete shell hunger. Now, but the think tank says Prigozhin may have misrepresented the devastating impact of the lack of artillery ammunition on Wagner to mask his true frustrations with Wagner's inability to have and operate its own artillery systems. 14 mil milhões de euros é quanto a Ucrânia gostaria de obter do Fundo Monetário Internacional para tirar a sua economia do marasmo. Após meses de trabalho dos funcionários da organização no país e da sua visita esta semana, a diretora do FMI disse à Euronews que a Ucrânia tem condições para cumprir as responsabilidades relacionadas com um novo empréstimo. E nem os casos de corrupção criam dúvidas. My most important takeaway from the visit to Ukraine is that the Ukrainian economy is functioning and that the Ukrainian people are strong. On fiscal policy, last year they collected over 36% of GDP in taxes. This is, for anybody who knows a country affected by a war, this is absolutely astonishing. And they have kept inflation at bay at 25%. This is high, but by far not as high as it could have been in the absence of strong monetary policy. As you know, they have discovered cases of corruption. And in my meetings there, that was faced squarely, no defensiveness, but an expression of commitment to fight corruption. O FMI projeta uma recuperação gradual para este ano, depois da economia ucraniana ter contraído mais de 30%. Segundo Georgieva, a comunidade empresarial ucraniana está otimista. They see the government being effective in resolving problems when they occur. For example, Russia shifted towards bombarding critical infrastructure. Very quickly, there has been a huge import of generators, and they're placed strategically to make sure the country can function and that business can function. Similarly, a lot has been done to think about contingency plans in place, so the interruption in one place is not affecting more the economy as it has done in the early months of the war. O programa do FMI para a Ucrânia deverá ter duas partes. Por um lado, a assistência financeira para as necessidades imediatas. Por outro, o apoio para reformas estruturais de sustentação dos esforços de reconstrução no pós-conflito. A Polónia fechou o último posto fronteiriço com a Bielorrússia ao trânsito de mercadorias e agravou a tensão crescente há quase 2 semanas. O conflito surgiu com a condenação pelas autoridades de Minsk do jornalista de origem polaca Andrzej Poczobut por alegado incitamento ao ódio. A tensão subiu com o encerramento de um dos 2 postos fronteiriços para a travessia de mercadorias entre ambos os países, causando longas filas de espera aos caminhões no lado polaco. Minsk respondeu na semana passada com a proibição de entrada de caminhões registados na Polónia e a expulsão do oficial de ligação na fronteira. A Polónia fez regressar os cônsulos que mantinha na cidade de Grodno, onde o jornalista foi condenado, e de Minsk. O bloqueio é só para transportes de mercadorias, os veículos ligeiros e os peões podem circular entre os 2 países, mas há quem fale em filas de cerca de 60 horas.
Da ficção para a realidade, os avanços da tecnologia no reconhecimento facial, aliados à exposição pessoal na internet, tornam cada vez mais difícil passarmos despercebidos, como na série Sob Suspeita, lançada em 2011. A France Télévisions realizou um teste nas ruas de Paris. Através de fotos, um especialista em reconhecimento facial consegue identificar quem se passeia nas ruas da capital francesa. Elle vient de Lyon, elle est inscrite sur des sites de nounous. Il a fallu combien de temps pour trouver tout ça? Une vingtaine de secondes, là, à peu près. Numa questão de segundos, a identidade é confirmada para espanto de quem se vê exposto por um ilustre desconhecido. Ça fait un peu peur. Parce qu'on s'y attend pas, une personne comme ça qui nous donne notre prénom, notre nom en disant on ne connaît pas, ça fait quand même un peu peur. Surtout qu'on n'est pas d'ici, donc genre qu'on arrive à nous trouver dans une autre ville. Pas du genre à mettre des photos, enfin je sais pas, sur internet ou donc qu'on puisse me retrouver comme ça, ouais, ça surprend un peu. A União Europeia permite aos cidadãos exigir a remoção da sua imagem dos sítios da internet, mas é mais complicado do que parece. Si le site internet c'est un escroc ou qu'il est situé dans un paradis fiscal, ce sera difficile d'obtenir la suppression. Dans ce cas-là, vous pouvez aller voir les moteurs de recherche en leur adressant une demande de droit à l'oubli. Et dans ce cas-là, ce sont les moteurs de recherche qui procéderont à l'effacement des résultats de recherche. Apesar da controvérsia, Paris quer instalar câmaras de vigilância para, dizem as autoridades, melhorar a segurança durante os Jogos Olímpicos de 2024.